Olá, olá, amores! Como vocês estão? Eu tô aqui tomando um sol bem gostoso. Eu tô com um pouquinho de frio, apesar de que o sol tá bem quentinho. Então, como que vocês estão após 4 vídeos, após 4 dias seguidos de limpeza? Espero que vocês estejam muito bem, que vocês se sintam cada vez mais leve, porque essa é a ideia, tá? E o tema de hoje ele é surpresa, vocês já vão descobrir. Eu não contei pra ninguém, não publiquei absolutamente nada, tá? Antes de contar o tema de hoje, eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem com mais pessoas, sabe? Às vezes a gente não entende o momento que as pessoas estão passando e muitas vezes um vídeo desse, uma técnica dessa pode ser uma contribuição gigantesca, tá? Para quem tá passando por alguma coisa relacionada a tudo isso. Então, simbora ser contribuição, gratidão profunda, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês interajam mais aí no Telegram, no YouTube, comentem aí o que vocês estão achando, se vocês estão fazendo certinho, como que vocês estão se sentindo, tá? Como que são essas temáticas na vida de vocês, o que vocês vêm percebendo, por gentileza, tá bom? Bom, então vamos lá, meus queridos. O nosso tema final é honestidade. Honestidade. Bom, você sabe o que é ser honesto? E você tem sido honesto ou honesta? Quando a gente fala em honestidade, aqui a gente vai puxar muitas coisas, tá? Honestidade. Será que você vem sendo você mesmo? Será que você é você mesmo? Ai, que pergunta, né? A primeira pergunta que eu tive contato, que mudou minha vida, que mexeu comigo profundamente, eu tinha 8 anos, eu me lembro dela até hoje. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Essa pergunta não me abandonou nunca na minha vida. Eu passei a minha vida inteira, até hoje, pergunto: quem sou eu? Quem sou eu? E o mais interessante é que a gente fazendo esses desafios, né? Nesses dias seguidos, e eu já tô aí, já a quarta semana, né, que eu tô em casa, e todos os dias aí tô fazendo maratonas de limpeza, de limpeza de crenças e etc. Né, os meus rituais aqui sagrados. E hoje eu estava sentada na mesa estudando com meu filho mais novo, né? Ele não tá alfabetizado ainda, ele tá com dificuldades de aprender as letras, o alfabeto, aquelas famílias silábicas e tal. Então eu estava sentada com ele ali, estudando com ele, e aí de repente ele me chamou lá, Sara. Ele não me chamou nem de mamãe nem de nada, ele disse Sara, né? Ele tem 6 anos. Normalmente eu responderia, é mamãe Sara. Mas aquilo eu simplesmente paralisei, eu congelei ali. Eu congelei ali e eu, assim, ele tá falando comigo? Entende? Eu não me identifiquei pelo nome Sara. E aí naquele momento eu comecei meio que a entrar em parafuso. Eu falei, opa, o que que é isso aqui? Né? Será que eu verdadeiramente estou começando a me desidentificar das coisas? Ou eu estou pirando? Eu fiz várias perguntas ali e eu comecei a perceber que eu estava presente ali, eu estava com consciência ali. E a minha consciência, ela não é definida, limitada ou resumida por um nome, entende? Eu estava verdadeiramente presente ali. Quando ele me chamou Sara, ele ativou em mim o que é essa personalidade, que é o resultado desses programas, né? Que é esse ego, que é o resultado desses programas aí, onde eu fui programada nessa vida para ser essa personalidade Sara. Onde eu digo que eu sou mãe, que eu sou professora, que eu sou esposa, que eu sou isso, que eu sou terapeuta, que eu sou aquilo. Mas no fim das coisas eu não sou nada disso. Nada disso me define, nem mesmo o meu nome. Então foi uma experiência muito interessante, muito bacana, né? E com toda honestidade conto aqui pra vocês que naquele momento eu congelei. E aí depois eu disse, uau, que incrível vivenciar esses pequenos momentos, porque é nesses pequenos momentos que você faz assim um boom, sua consciência faz assim e você acessa lugares e você acessa estados que eu não tenho como passar aqui pra vocês. A não ser que a gente vivencie isso na nossa vida, sabe? Não tem como eu falar pra vocês como que é isso, não tem como descrever isso, sabe? Então foi muito interessante. E ontem na caminhada, nós fizemos uma caminhada ontem, teve um momento, porque no curso de meditação tântrica, né, a gente está terminando agora um grupo, né, um módulo não, a gente está terminando um curso agora, faltam 2 aulas,
Então, o que a gente aprende lá? A gente aprende o que é meditar, a gente aprende todos os níveis de consciência, a gente aprende um monte de técnicas de meditação, meditações simples, meditações difíceis, avançadas, intermediárias, sabe? Um monte de maneiras de você meditar, de você estar presente. E ontem nós fomos caminhar e eu aproveitei então a oportunidade para aplicar uma técnica de meditação, andando. E teve um momento, quando a gente estava se aproximando da casa, eu vi a árvore na frente da casa e eu tive aquela experiência de conseguir sentir o que a folha da árvore estava sentindo. Gente, é inenarrável, eu não tenho como explicar isso para vocês. Eu simplesmente me senti como a árvore, como cada folhinha da árvore, eu sabia como ela estava se sentindo naquele momento. E não existe palavra, descrição, sentimento, sensação para eu narrar isso para vocês, entende? Algo completamente diferente das palavras que existem no nosso vocabulário. Então, assim, são estados de consciência, né? Estados de consciência. O que tudo isso tem a ver com a honestidade, né? Já que o nosso tema é a honestidade. Bom, tem tudo a ver. Eu comecei a perceber, né, ao longo dessas semanas, o quanto eu já tinha caminhado e o quanto eu voltei a me distrair, né? Teve uma fase da minha vida quando eu ganhei o meu primeiro filho, o Pedro. Hoje ele tá com 8 anos. Ele tá com 8 anos, vai fazer 9. O Pedro, depois que ele nasceu, eu comecei a entrar no caminho do yoga, da meditação com muito mais... Na meditação, então, eu mergulhei com muito mais força. E eu comecei a fazer umas práticas de meditação diárias, assim, muito intensivas e muito avançadas. Eu ficava ali meditando, assim, de meia hora a 1h30, sem, assim, perceber, sabe? Porque o meu filho novinho em casa, minha sogra estava comigo, me ajudava com ele, eu não trabalhava fora, eu trabalhava em casa. Ou seja, eu tinha a vida, né, que eu escolhi naquele momento e pra mim era o paraíso, né? Não trabalhar pra ninguém, trabalhar em casa e etc. E fazer as minhas práticas. E eu comecei então a estudar sobre o despertar da Kundalini, né, que é essa energia sagrada que dorme no nosso chakra básico. A gente fala muito disso no curso de meditação. Eu comecei a estudar muito isso e comecei a perceber a importância de despertar essa energia, né? A importância de percorrer esse caminho sagrado dos chakras, de abrir os chakras, de desbloquear tudo isso e começar, né, a subir essa energia para que a gente possa chegar a esse estado de iluminação aqui no chakra da coroa, tá? Onde quando a gente abre esse chakra, a gente começa a acessar aí os registros, né, as memórias, a memória cósmica, a memória universal, e aí você tem esse estado de conexão e esse estado de supraconsciência, tá? É onde você realmente acessa a iluminação. E eu comecei a fazer algumas práticas intensivas que envolviam hábitos, envolviam condutas, envolviam alimentação, envolvia absolutamente tudo, tudo. Então, pensamento, emoção, sentimento, era sempre buscando sair fora e um estado de total presença, sabe? Um estado de total expansão, onde eu estava presente absolutamente em tudo, tá? Desde o que eu ia comer, beber, falar, pensar, trabalhar com meu filho. Para vocês terem uma ideia, meu filho bebezinho sabia quando ele estava com fome, quando era sede, quando era dor. E, sabe, ele não precisava nem chorar. Mas eu deixava ele chorar, né? Porque o médico, o pediatra falava pra mim que tinha que deixar ele chorar. Eu deixava ele chorar muito pouco, sabe? Ele começava ali, eu já sabia. E aí meu marido falava assim, mas como você sabe que é sede? Eu falei, eu sei. Pra ele, na cabeça dele, é intuição de mãe, mas eu sabia que era sede, porque ele se comunicava comigo. Ele dizia, estou com sede. E eu fazia essas práticas de meditação e eu podia perceber ele, o meu filho. Olha, gente, tô abrindo aqui com honestidade pra vocês podem me achar louca, podem achar do que vocês quiserem, tá? Não tem problema nenhum. Na meditação tântrica, Na meditação tântrica, né, que é o nível que eu tô preparando agora, que é esse curso que eu tô preparando agora, mais aprofundado, a gente vai falar muito disso, né? Essa projeção de você realmente se desdobrar, né? Então eu sentava para meditar, o meu filho dormindo no bercinho, mas a consciência dele estava aqui comigo meditando. Então ele meditou meses, anos comigo. Antes mesmo dele falar a primeira palavra dele, ele demorou para falar. Mas eu consegui me comunicar com ele, sem ele precisar falar absolutamente nada. Então veja, isso é estado de consciência.
estado de consciência, perceber essas outras consciências que estão com a gente, que trabalham com a gente, anjos da guarda, mestres ascensos, que estão sempre com a gente. Também você tem que estar nesse estado de consciência. Bom, aí tudo bem. Quando o meu segundo filho nasceu, aí eu comecei a bater um pouco do desespero, porque eu comecei a me distrair por questões financeiras. Pagar conta, porque aí as contas aumentaram, né? E aí eu comecei a procurar maneiras, porque o que eu fazia em casa, no meu ponto de vista, tá, daquela época, não ia dar, né? Eu já estava definindo e limitando que aquilo não ia ser o suficiente. Então aí eu tinha uma faculdade, prestei um concurso, passei, né? Eu utilizei o Reiki nível mestrado para materializar, passar nesse concurso. Eu não sabia muito bem se era isso que eu queria, mas eu que precisava, necessidade. Então eu usei a técnica de Reiki para que eu passasse nesse curso. Eu passei nos 2 padrões que eu prestei naquele ano de 2013. Foi o concurso de 2013 do estado que eu prestei. E aí, enfim, eu passei nesse concurso e fui chamada, né? Em 2015 eu fui chamada. Não tinha aulas em Ponta Grossa, eu morava em Ponta Grossa na época, só que eu não sou de Ponta Grossa, eu sou de São Paulo. E como não tinha aulas lá, eu peguei aula em Castro, que era o lugar mais perto que tinha aulas nos padrões onde eu passei. Só que nesse meio tempo eu já estava lá me aprofundando, eu já tinha estudado terapias integrativas, já estava com mestrado em Reiki, sabe? Eu já estava nessa área, entende? E de repente eu me coloquei nessa posição de trabalhar, de voltar para dentro de um sistema para trabalhar mediante um salário, achando, é lógico que eu estava achando que ia ser a coisa mais incrível, porque eu também sempre tive dentro de mim essa vontade de ensinar, essa vontade de ser professora, mas eu não entendi muito bem professora do que, afinal de contas. Quando eu entrei na educação, eu gostei muito no início, mas depois eu comecei a compreender que não era bem isso, né? Essa coisa sistemática, essa coisa conteudista, não é bem isso. Então eu comecei a buscar fazer diferente, mas foi muito interessante essa experiência, né, de dar aulas dentro de escola, trabalhar para o governo, porque eu comecei a perceber o que é e o que não é para mim, e também comecei a perceber como que o sistema educacional está e como que ele está funcionando, se está ou não servindo, né, às necessidades atuais e como que eu posso ser uma contribuição para melhorar isso então, tá? Então eu acredito que tudo foi válido, tá? Só que desde então que eu entrei nesse sistema de novo, eu acabei me desconectando daquela conexão que eu tinha conquistado depois de meses e anos de muito trabalho, de estar em mim, de meditação, sabe? Mas não vamos olhar lá com culpa. Então o que acontece? Naquela época eu tive uma experiência de perceber essa energia subir, né, essa energia Kundalini subir pelos meus chakras. E eu comecei a ter experiências e vivências, né, maravilhosas no meu dia a dia, tá? Então, coisas assim, o telefone vai tocar agora, é tal pessoa que vai tocar, tal coisa vai acontecer, enfim, gente, inúmeras coisas que, sabe, a gente começa a entrar em contato com as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos poderes, porque todos nós temos, tá? Só que a gente tá com tudo isso trancado no nosso corpo porque a gente não alinha, né? A gente não se alinha, a gente não se abre para isso. E aí eu comecei a perceber tudo isso acontecer até que ela chegou aqui, essa energia chegou no meu cardíaco, chegou no meu coração. E quando ela chegou no meu coração, eu tive assim uma experiência que eu não consigo também passar por palavras para vocês, né, em sentir esse verdadeiro amor incondicional, sabe? Eu não consigo relatar para vocês como é isso, mas absolutamente tudo que eu olhava para mim fluía esse estado, de mim para o objeto, de mim para as coisas e das coisas para mim, tá? É como se eu estivesse dentro de um oceano onde só isso existisse, para tudo e para qualquer coisa. Quando ela chega aqui, né? Quando ela chega aqui, então que seu cardíaco se abre, você consegue acessar esse estado pleno de amor incondicional, dessa gratidão profunda, sabe? E essa energia, ela pode subir e descer. Não é porque ela chegou aqui que ela vai ficar para sempre aqui. Então foram várias tentativas. Então ela subia um pouquinho, descia, subia um pouquinho, descia, tá? Desculpe. E aí eu consegui trazer ela até aqui. E obviamente eu não consegui sustentar, e ela desceu de novo. Bom, então a minha busca agora, hoje em dia, é voltar para esse estado, porque eu já sei o caminho, eu sei que é possível, né?
Então eu vou, já comecei a trabalhar para que isso aconteça. Só que o que que envolve isso? Honestidade. Porque se a gente não estiver na honestidade com a gente, né? Se a gente não estiver na honestidade, a gente está vivendo na mentira. E se a gente está vivendo na mentira, a gente está trancando o nosso corpo, a gente está bloqueando tudo, fechando esses chakras, fechando todo esse acesso, todo esse caminho para essa energia subir. Então, quando você fala em honestidade, você fala de expansão de consciência, de você ser você, tem que ter a honestidade. Porque como que você vai ser você? Como que você vai conectar-se com aquilo que você é se você não for honesto com você? Então a proposta aqui hoje é para a gente encerrar esse desafio, é que a gente possa começar a olhar todos os momentos, todos os lugares, todas as situações onde a gente de verdade não está sendo honesto com a gente, mas sem se culpar, sem se julgar, sabe? Faz aquela acolhida, a gente já falou isso lá na culpa, a gente já falou isso lá no amor, né? Vamos olhar para nós assim num sentido de acolhimento mesmo, tá? De gratidão por tudo isso, por todas essas experiências, mas é hora da gente virar a chavinha. Então, vamos olhar, vamos pegar por área, vai. Relacionamento. Escreva isso. Tudo que está legal para você, o que não está bom para você, quais são as mentiras que você está contando para você, quais são as mentiras que você está contando para outra pessoa, né? Para você começar a perceber. E aí o que nós vamos ter que fazer aqui? A partir do momento que a gente tem consciência, disso tudo, a gente vai ter que começar a ser honesto para nós, com a gente e com as outras pessoas nos nossos relacionamentos. Bom, a partir do momento que a gente passa a ser honesto com essas pessoas, aí elas vão ter que escolher se elas ainda vão querer estar com a gente ou não, se a gente ainda vai querer estar com elas ou não. Então, a gente vai ter que pegar uma área por área, começar a fazer uma varredura. Relacionamento, casa, família, profissional, olha lá para suas formações, veja, seja honesto com você, tudo aquilo que você estudou, você fez porque você gosta, você fez porque, pega o percentômetro, porque você de repente fez porque você acreditava que tinha que honrar o que seu pai, sua mãe falava, ou a formação dos seus pais, dos seus avós, ou alguma coisa tradicional da tua família. Começa a varrer tudo isso, sabe? Uma pergunta muito legal é se dinheiro não fosse um problema na sua vida, né? Porque a gente fica distraindo, querendo pagar contas, né? Se dinheiro não fosse um problema na sua vida, o que você estaria fazendo agora de trabalho? Entende? Então aí você já começa a se nortear. Então varra tudo isso e comece a perceber quais são as grandes mentiras que você está contando aí na sua área profissional. Porque o trabalho é pra gente expressar a nossa habilidade única. O trabalho é pra gente ser uma contribuição para o planeta. O trabalho não é pra gente receber um salário para pagar conta. A nossa vida não se resume a isso. Entende? O dinheiro ele vem porque ele é uma consequência da gente estar no estado da alegria, nesse estado de gratidão, nesse estado da gente saber quem nós somos e estarmos sendo contribuição. Aí o que acontece? A contribuição também vem para nós. É uma troca. Dinheiro é uma energia de troca. Então, se está entrando pouco dinheiro para nós, é porque nós estamos sendo pouca contribuição. Entende? E como a gente pode ser uma contribuição ainda maior e melhor, só que ser contribuição de uma maneira espontânea, de uma maneira honesta, na energia da gratidão e alegria. Você fazendo aquilo que você gosta de fazer, que sabe, o seu corpo se arrepia, as moléculas do seu corpo vibram com aquilo. Entende? Não é você ir lá e fazer uma coisa que você não gosta, contrariado, só para dizer que está ajudando alguém, porque a gente já sabe que esse negócio de ajudar, de caridade, também é uma grande mentira para nos manter prisioneiro aí, né? Nessa miséria, nessa mentalidade de miséria. Então, vamos olhar área por área. Entra lá na tua área religiosa também, por favor. E comece a perceber aí os programas que nos contaram, sabe? Começa a perceber o quanto que a gente entregou os nossos poderes pessoais, o quanto a gente está dando valor a tudo que estão dizendo lá fora de nós. Ao invés da gente ir buscar experienciar a nossa verdade. E a nossa verdade é só a gente que pode fazer isso. Veja, eu tenho experiências grandiosas que ninguém vai poder tirar isso de mim. E ninguém vai poder dizer que é uma mentira, porque eu sei que é a minha verdade. Entende? Essa é a minha verdadeira religião, porque a palavra religião é religar-se. E é o que as religiões deveriam fazer hoje em dia. Religar você com a sua essência, religar você com o divino. Então, a minha religião é a minha experiência.
Qual é a sua religião? A minha religião não é nenhum tipo de programa e ninguém lá fora dizendo para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer, nada que me limite. A minha religião é esse estado puro de experienciar a minha verdade, experienciar essa minha conexão com o divino e sentir esse divino em cada parte do meu corpo, em cada molécula do meu corpo, entende? Então, com toda honestidade no meu coração para vocês, eu saí de todos os espaços de religião porque eu percebi que todos eles me limitavam. Porque eu sempre estou nessa busca, né? Estava nessa busca. Agora eu entendi o que para mim funciona. Para mim funciona. O que funciona para você? Qual é a sua verdade? Isso é um caminho que só você vai poder trilhar. Só você vai poder trilhar. Eu vou deixar aqui para vocês um caminho, que é um caminho que funciona para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Porque é o único caminho que a gente tem para fazer essa verdadeira conexão, é voltar para dentro, voltar para dentro, voltar para dentro. É só voltar para dentro. É só estarmos em nós, é olhar aqui dentro, sabe? Então, comece a perceber e passar esse pente fino e varrer em todos os lugares onde eu estou contando mentirinhas, ou onde eu comprei mentirinhas das outras pessoas e eu estou mantendo e sustentando essas mentirinhas na minha realidade. Eu estou mantendo a existência disso na minha realidade. E começar a olhar sem se julgar daquele ponto onde você se projeta lá para cima e você olha como um observador de tudo isso e de você mesmo. E você observa todos esses espaços e aí você tem uma escolha. Eu escolho sair desses espaços de mentira agora. Eu quero viver de verdade. Eu quero viver a minha verdade. Entende? Ai, mas o que eu faço com as contas que estão chegando, não sei o quê. Bom, se o trabalho que você não tá sendo legal para você, o que pode acontecer? Você vai continuar aí nessa mentalidade, né, de escassez, de problemas e pagar contas. As contas, elas vão aumentar, o dinheiro não vai aumentar, né, e a gente só vai criar um emaranhado de problemas na nossa vida. Quando a gente se alinha com a nossa verdade, tudo flui. Quando a gente se alinha na nossa verdade, tudo flui, porque a gente está na leveza de ser o que somos. Agora, quando a gente está forçando, está naquela batalha de luta, de guerreiro, e olha, veja como eles vêm nesse programa pra gente lutar, pra gente ser guerreiro, a gente está resistindo, a gente está lutando contra a gente, entende? Nessa luta, não vem, gente, não flui, as coisas não vão pra frente. Então, ser honesto com você é a gente começar a parar de contar as mentirinhas. Ah, não, tá tudo bem, ah, sim, tá bom, ah, depois eu vejo, ah. É a gente parar agora, esse é o momento, e olhar essas mentiras que nós estamos contando e começar a perceber o que não tá legal, o que não tá criando, o que não me tá trazendo felicidade, o que não tá fazendo o meu corpo vibrar, sabe? O que não tá me trazendo essas realizações, essa conexão. A gente tá aqui nessa era para vivenciar essa conexão, entende? E tudo o resto vem como consequência, sabe? Porque a gente vai se conectar com a verdadeira abundância. Não tem como você estar conectado com a abundância e ter escassez material, por exemplo. Entende? Então, se a gente está na escassez material é porque a gente não está conectado a essa abundância. E olha que quando eu estava trabalhando lá, muito pesado na minha energia, os trabalhos que vinham em casa, eles não paravam de surgir ao ponto de eu ter que negar trabalho porque eu não ia dar conta de tanto trabalho. E eu trabalhando em casa ganhava muito bem, muito mais que meu marido que trabalhava lá fora. Entende? Então, assim, veja, um momento de distração pode nos levar aí, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. O que a gente pode fazer e escolher agora? Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. Eu comecei meu movimento. Ai, o que você está fazendo? Ai, mas o que você está fazendo? O caminho que me leva para dentro. E qual que é o caminho que me leva para dentro? Meditação. É meditação, sabe? Pesquisa um pouquinho da cultura oriental, vai lá ver o que eles faziam, né? Veja lá que ritual sagrado que eles tinham, que nos passava um dia sem eles fazerem. Gente, nós temos aí monges budistas, tibetanos, mestres zen, que ficaram anos meditando, meses meditando, dias meditando. A própria história do Reiki, quando Mikao Usui, né? Eu sou mestre reikiana, eu faço iniciação em Reiki. A própria história de Mikao Usui não era um ser diferente de nós.
Ele não é um ser que nasceu lá e que você olha, ele é um príncipe, ele é um rei, ele já é um iluminado. Era uma pessoa simples como a gente, comum. Mas ele sempre foi um buscador, um estudioso, mas um buscador na vivência, da experiência, de experimentar tudo isso, sabe? Até que então ele entendeu qual é o caminho, olhar para dentro. O que ele fez? Sentou e meditou. Qual era a pergunta dele? Como que se cura pelas mãos? Essa é a pergunta dele. 21 dias meditando ininterruptamente. O que aconteceu ali? Ele acessou todo o saber, porque ele abriu a coroa, né? Ele acessou todos os registros, todas as memórias, todas as informações do cosmos. E ali ele recebeu a sua iniciação do Reiki, ele recebeu todo o saber, toda a técnica e a sua própria iniciação em todos os níveis, entende? O que Jesus fez também no deserto? Voltou para dentro, meditar. Buda, meditar. Gente, se vocês começarem a olhar a história de todos esses avatares, está mais na cara do que nariz. Eles estão esfregando para nós qual é o caminho. O caminho já está em nós, o caminho é dentro de nós. É essa subida, né? Esses chakras. E quem ainda não sabe o que é isso, por favor, me chame no privado. Vamos conversar sobre isso. Vamos fazer o curso de meditação. Enfim, vamos fazer alguma coisa. Por nós, para nós, tá? Então, comece a perceber, todos eles dizendo a mesma coisa, tá aí na nossa cara estampado, mas nós ocidentais fomos programados para sermos androides, robôs, para sermos conteudistas, para sermos profissionais para manter uma matrix, um sistema, entende? Então, vamos pensar assim, o nosso copo hoje está cheio. Então vamos lá. Vou desenhar um copo, fazer a alegoria lá dos mestres zens orientais. Então aqui nós temos um copo. Quando a gente nasce com esse copo vazio. Mas aí começam a programar a gente, né? O que a gente tem que ser, o que a gente não pode ser, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? O que acontece depois da morte, o que a gente tem que escolher nessa vida, todos os conteúdos e diretrizes de escola, enfim, quantas coisas, né? E aí tudo isso vai enchendo esse nosso copo, né, de informações, de programas, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Né? O nosso copinho tá cheio, cheio, cheio de conteúdo e conhecimento. Isso aqui não leva a nada, a não ser, né, você ser aquela pessoa cheia de diplomas, cheia de conhecimento, mas tá, e daí? Quem é você? Você é isso? Vocês são esses diplomas? Vocês são esse conhecimento, né? Então, a ideia, e todos os mestres falam isso pra nós, né, do Zen, é a gente o quê? Começar a olhar pra gente, começa a perceber, será que eu sou tudo isso? Será que é tudo isso mesmo que vai me levar a quem eu de verdade sou? Então, a gente vai começar a esvaziar esse copo, tá? Então, a primeira fase, a primeira dica é esvaziar o copo. Como que eu esvazio o copo? Meditando. Vamos esvaziar o nosso copo. Quando o nosso copo estiver vazio, a gente vai começar a conectar com aquilo que nós somos. Porque aí a gente tem esse espaço para conectar com aquilo que nós somos. A gente não tem mais programinha rodando, entende? A gente não tem mais programinha querendo alimentar o nosso ego. Lembra lá, o nosso ego é o conjunto, né? Sistema de todos esses programas que criaram essa personalidade que eu tenho aí, que me chamam de Sara, que me identificam como Sara. Entende? Então, quando a gente se desidentificar com tudo isso, desprogramar tudo isso, esvaziar tudo isso, a gente vai começar a ter essas experiências de conexão com a gente mesmo, tá? Bom, e ser honesto tem tudo a ver, né, com tudo que falamos esses dias e com essa caminhada de ir para dentro. Primeira coisa, seja honesto com você. Você quer isso pra você? Você escolhe isso pra você? Você escolhe essa conexão? Você escolhe saber quem é? Escolhe. Porque se você não escolhe, tá tudo bem também. Se você escolhe continuar vivendo pra manter sistema, pra nutrir tudo isso, pra você rodar programas, tá tudo bem, é uma escolha sua. A gente tem lá, lembra? Livre-arbítrio. Eu escolho ter essa conexão não mais nesses lapsos e nesses momentos pontuais. Eu escolho ter e manter. E eu vou fazer o que for preciso e o que se requer para isso. E o que se requer para isso é meditar mais,
O que se requer para isso é praticar mais? O que se requer para isso é me despir mais? É me desprogramar mais? Simbora. É ser mais contribuição? Simbora. Né? Então, primeira coisa, honestidade. Eu quero verdadeiramente, eu escolho verdadeiramente isso? Ok. Se eu escolho isso, então ok. Vou começar com a honestidade em todas as áreas da minha vida. Então, para você não se apurar, faça um pouquinho por dia. Hoje eu vou olhar para, sei lá, a minha família, né? Existem inúmeros programas rodando em família. Família, olha, eles vão falar para você o que você tem que ser, o que eles acham que você tem que fazer, o que é certo, o que não é certo, o que é bom, o que não é bom, que religião você tem que seguir, com quem que você tem que se relacionar, sabe? É um monte de coisa, tá? Tem também programas correndo assim que eu sou obrigado a ir lá, tratar bem, amar, lamber, né? Etc, porque tem o mesmo sangue que eu. Existem inúmeros programas rodando que só emaranha ainda mais, tá? Então começa a olhar com honestidade para sua família e começa a perceber aí o que é verdadeiro para você. E o que você está mantendo como uma grande mentira, só para manter uma aparência, só para alimentar esse ego, só para as pessoas olharem você, ah, olha lá, tá chegando essa área, não sei o quê. E você sabe que lá dentro não é nada daquilo. Você nem queria estar ali, entende? Honestidade. Quantas mentirinhas às vezes a gente conta, né? Quantas mentirinhas a gente conta porque não tem coragem de dizer a verdade para essas pessoas. Então a gente não tem coragem de ser o que nós somos, entende? E aí depois, ok, hoje eu olhei família, tá? Continua aí uns dias olhando família, colocando tudo isso em ordem. Depois vai pro trabalho, depois vai pro seu pessoal, depois vai pro teu corpo. Olha a tua alimentação, olha absolutamente tudo, entende? Olha tudo. Com muita honestidade, com muito carinho, com muita verdade, sem julgamento, com amor incondicional e gratidão. Olha tudo isso. E aí começa a fazer escolhas. Então eu vou escolher agora, a partir de agora, isso não, isso sim, vou mudar isso aqui, isso aqui, isso. Começa a fazer escolhas. E aí depois você vai colocar tudo isso na tua frente e você vai meditar. E você vai começar a perceber se essas escolhas, esses movimentos aí que você está demandando, realmente é uma honestidade, é uma verdade para você. E você vai meditar nisso tudo. Só que não é meditar ficar raciocinando e criando historinhas na sua cabeça, o que vai acontecer se eu fizer isso, se... Não. É você simplesmente vir para dentro, e vir para dentro, e vir para dentro. Então a minha meditação, ultimamente, né, principalmente nos últimos dias, antes da gente começar esse desafio, eu voltei à minha pergunta de 8 anos de idade. Quem sou eu? Porque na verdade, essa é a grande pergunta que me move. Eu entendi que essa é a grande pergunta que me move. Então, quem sou eu? Quem sou eu? E eu fico ali meditando. Eu faço algumas vezes essa pergunta e eu permito, né, que a meditação flua para que essas experiências aconteçam. Só que eu não fico bitolada na resposta. Eu não vou meditar com a intenção de que a resposta venha para mim. Eu simplesmente medito na pergunta, nesse grande questionamento. E você sabe que eu descobri que existem pessoas que nunca se perguntaram isso. E eu não conseguia entender ou conceber uma pessoa que nunca se perguntou quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou. Nunca consegui conceber. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe por quê? Porque essa é a pergunta que me move. Eu não consigo me lembrar, né, como uma pessoa nessa realidade sem perguntar isso. Não consigo. Então é a pergunta que me move. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a pergunta que te move? Essa é uma pergunta poderosa, que vocês podem meditar nela. E a meditação, ela é tão poderosa que ela te desprograma. Ela desprograma o seu subconsciente, ela limpa, ela esvazia o copo. Entende? Ela esvazia o seu subconsciente, ela joga fora todos esses programas. Meditação é uma coisa assim, quanto mais melhor. Entende? Aí, você vai começar a ganhar consciência e presença quanto mais você medita. Exponencialmente. E você vai começar a estar mais consciente dos programas circulando ao seu redor e nos momentos-chave você não vai mais comprar. Você não vai mais permitir que as pessoas te programem. Entende? E você vai começar a perceber realidades paralelas ali, junto com você.
Nossa, parece que aquele fulano tá vivendo em outra realidade, em outro planeta. E tá de verdade, não é a mesma realidade que você. Entende? Nossa, mas aquela época lá parecia que, nossa, parecia que era outra vida. Eu olho pra uma história minha, né, lá atrás, parece que era outra vida, parece que eu já morri e nasci de novo. Entende? São outras realidades, são outras vibrações, são outras dimensões e nós temos inúmeras dimensões coexistindo aqui agora. Tem pessoas que passam por nós na rua e não nos enxergam. Tem pessoas que passam na rua e nós não enxergamos, porque estamos em dimensões diferentes. Estamos vivendo realidades completamente diferentes, tá? E isso acontece. Tudo que existe é um eterno aqui agora, tá? Então, a proposta hoje aqui é a gente, eu não vou fazer prática hoje, é a gente refletir sobre a honestidade, porque a prática vai ficar para você, tá? A prática vai ficar para que você seja honesto em cada pequenina área da tua vida. E tudo aquilo que você for percebendo, anota, gente. Não existe nada mais poderoso do que você anotar. Sabe por quê? Você traz o subconsciente e fica registrado ali. Não confie que você vai, não vou esquecer disso. Você esquece. O nosso cérebro, olha, é danado, sabe? Ele tem outras coisas para guardar, ele vai limpando outras informações, então anota. E se você começar a meditar, eu recomendo muito que você tenha um caderninho na sua cabeceira, porque você vai ter sonhos lúcidos, você vai acordar durante a noite, sabe, com experiências maravilhosas, e se você voltar a dormir, você vai esquecer, então você anota. Todos os insights que você for tendo ao longo do seu dia, anota. E anota, porque aquilo vai te ajudar a você ir percebendo, tendo consciência daquilo que está rodando em você, para que você possa limpar. A técnica você já tem, nós fizemos 4 vídeos aí com técnicas para vocês e temos outras técnicas. A gente tem muitas técnicas. Olha, nós temos no Kundalini Yoga, que é o Yoga da Consciência, nós temos práticas inteiras voltadas só para a limpeza do subconsciente, por meio do corpo, por meio de respiratórios e meditação. É muito forte no Kundalini Yoga, que é o Yoga da Consciência, essa prática de respirar e meditar. Respirar e meditar para a limpeza do subconsciente. Entende? Para a gente começar a acessar aquilo que nós já somos. Nós temos o Tai Chi Chuan também, por exemplo. O Tai Chi Chuan é uma técnica que também vai trabalhar aí com esse esvaziamento. Tá? Só que o Tai Chi Chuan eu não pratico. Eu prefiro o Yoga, mas eu só estou dando opções para vocês. O que mais? Meditação. Meditação. Perceba que o Tai Chi Chuan é uma meditação em movimento. O yoga também. Então comece a perceber, né, como a meditação é a base, é o fundamento, é primordial. Ai, mas eu não sei meditar. Ai, mas é muito difícil. Ai, mas tem que ficar parado lá sem falar nada, fazendo aquele on. Não é nada disso. Existem inúmeras técnicas e você pode ver aquela que mais você se identifica no início, até que a gente vá podendo aí avançar e chegar naquele estado meditativo, né? Bem profundo, bem pleno. Entende? Não é difícil. Não é. Na verdade será que é difícil ou será que eu não estou disposto? Será que é difícil ou será que eu ainda não estou escolhendo? Entende? Porque aqui é um mundo tão gostoso, um mundo de prazeres carnais, né? Tem tanta coisa gostosa para comer, para viver, para sentir no corpo. Mas e quem disse que essas experiências não são prazerosas? Gente, é muito melhor do que usar drogas. Entende? Essa conexão. Sabe? Não tem comparação. Então, é uma questão de escolha e é uma questão de honestidade com você. Quantas e quantas coisas a gente está mantendo na nossa vida, que é hora de ir, mas a gente está apegado e a gente não deixa ir. Entende? Quantas e quantas coisas a gente está resistindo, lutando, sabe, bravamente para manter em existência na nossa vida. Só que aquilo não cabe mais. Porque esse é o momento que te convida a se modificar, ou melhor, a se despir, se desconstruir, se desenvolver, retirar essas camadas que escondem o seu verdadeiro ser. Então começar a descascar essas mentirinhas, essas máscaras, essas ilusões, todos esses programas, essa personalidade, tudo isso que nos rotularam, né? Como sendo isso, como sendo aquilo, e começar a acessar de verdade aquilo que nós somos. Você é você mesmo? Você tem sido você? Né? Então, tá aí uma grande pergunta pra gente refletir. Eu agradeço profundamente vocês terem estado comigo
até aqui, nesse 5º dia de desafio. Eu espero que de verdade, do fundo do meu coração, eu possa ter sido uma contribuição para vocês, mesmo que pequena, mas uma contribuição para a gente refletir, tá? Sobre a nossa vida, sobre esses temas, como a gente tem se relacionado com a gente mesmo. Tudo é uma questão de relação com a gente mesmo, né? E que a gente possa seguir, né? Que a gente possa dar passos mais firmes, mais confiantes, que a gente possa mergulhar mais em nós. Vocês podem contar comigo, tá? Conversem comigo, me chamem ali no privado, lá no canal da escola, vamos conversar, tá? E vamos seguir, porque o caminho é esse. A era que a gente vive é para isso, tá? É a era da gente se conectar com a gente. É a era da gente se empoderar de novo daquilo que somos. É a era da gente não ter mais vergonha daquilo que a gente é. É a era da gente se limpar, da gente colocar todos esses programas, sabe, pra fora. É a hora da gente acender nossa luz. É a hora da gente ser esse farol de luz para tantas e tantas pessoas que estão completamente adormecidas e perdidas por aí e elas querem fazer alguma coisa. Elas sabem que existe alguma coisa além, mas elas estão tão desnorteadas que elas não sabem nem por onde começar. Mas você vai estar com a sua luz ali, acesa, sendo um farol de luz. E aí quando ela olhar para os lados, ela vai enxergar aquela luz. E ela vai vir até você. Porque você já está nesse estado de ser essa luz. Que você já é. Você não está mais escondendo a sua luz, sabe? Você não está mais tapando a sua luz. E essa é a ideia. É que o nosso planeta se ilumine e isso começa por você. E o que você tem feito? E o que eu tenho feito? O que a gente tem feito? Entende? Como a gente tem usado o nosso tempo. A gente tem usado o nosso tempo só para manter os nossos rótulos, as nossas aparências, os nossos programas, para manter alguma coisa que não é real para nós. Entende? E o que é real para nós? Bom, meus amores. Então eu vou terminar esse vídeo ensinando uma técnica simples de meditação, tá? Onde vocês vão sentar-se numa postura confortável, pode ser até mesmo numa cadeira, num sofá. O importante é você estar com a sua coluna bem retinha. Se a coluna não estiver retinha, essa energia não sobe, sabe? Porque daí fica ocorrendo bloqueios de energia nos seus canais de energia que sobem junto com a sua coluna, tá? Na sua coluna tem um canal de energia importantíssimo. E aí os movimentos do yoga é para liberar esses canais de energia, desses bloqueios. É como se fossem coágulos lá no nosso sistema circulatório, sabe? E aí você respira, você manda bastante prana e tudo aquilo vai se desentupindo e vai fluindo. E aí sim, quando tudo estiver fluindo, aí essa energia começa então a subir, porque tá tudo livre, liberado para ela caminhar por nós, entende? Então essa técnica ela é muito simples. Nós vamos sentar numa postura bem confortável, a coluna bem alinhada, bem alinhada. Nós vamos simplesmente relaxar os braços. Nós vamos fechar os nossos olhos, mas os nossos olhos fechados vão ficar olhando aqui, ó, nesse ponto na testa, tá? Você vai colocar um leve sorriso no teu rosto. Você vai colocar a pontinha da sua língua aqui em cima, ó, atrás dos dentes de cima, tocando lá o céu da boca. Porque vai evitar que se crie muita saliva, pra você não ficar toda hora engolindo, sabe? E aí você sorri levemente. E se você quiser intensificar, você pode fazer um dia mudra, né? Um mudra aí da sabedoria, do acesso a essa sabedoria. Você relaxa o seu corpo, fecha os seus olhos e você vai ficar só prestando atenção no ar que entra e no ar que sai. Você vai inspirar pelas narinas e expirar pelas narinas. Inspirar pelas narinas, expirar pelas narinas. Cada vez mais profundo, cada vez mais consciente e só observando. Só observando. Aqui a gente não vai tentar controlar a respiração, a gente não vai contar, a gente vai fazer nada. É só olhar. É só olhar. Se vier pensamento e vai vir pensamento, lembre-se da imagem de um rio. O rio que passa e flui, não fica brigando com a pedra, não fica lá parando, ele contorna. Então você vai imaginar que esses pensamentos são um rio, passando, passando, passando. É você observando o rio. Deixa os pensamentos passarem. E você fica ali, imóvel, só observando. Só observando. Não queira resistir, não queira reagir, não queira raciocinar. E se você se pegar, tá chovendo minha roupa no varal, depois não sei o que, tenho que fazer não sei o que, não fiz...
respira, para com tudo isso agora e diga, olha, mente, agora eu convido você a estar nesse estado meditativo comigo, sabe? E isso é uma disciplina, e isso é um treino. E quanto mais você fizer, mais você vai perceber que é rápido chegar nesse estado, tá? E então use essa técnica para você olhar para todos os lugares da sua vida e perceber se você verdadeiramente está sendo honesto com você. Use o porcentômetro também, sabe? Entre nesse estado e olhe lá para a sua vida do trabalho. E aí no final dessa técnica de meditação você pergunta: quantos por cento eu estou sendo honesto no que estou fazendo? Honesto comigo, honesto com os outros, se eu estou fazendo o que eu gosto, ou se eu estou contando mentiras. E aí você vai elaborar o seu roteiro, entende? Então façam isso, relatem para nós como que é para você, como que tem sido para você, tá? Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o canal do nossa Escola Energia, se você quiser saber mais sobre isso, fale com a gente. A gente tem programas de meditação, é VIP, onde eu faço eu com você só, fazendo toda uma adaptação necessária para a sua necessidade no momento, qual é a área que você quer trabalhar primeiro, agora, como que está a sua vida, entende? Então tem toda esse atendimento personalizado. A gente tem os cursos de meditação tântrica, porque o tântrico, porque ele vai envolver tudo aquilo que é você na integralidade, né? Todos os níveis de consciência, níveis de corpos, tá? Não vai ficar focado em uma coisa só, não. É você com a sua vida inteira, tá? Vai falar da sua saúde, dos chakras e várias técnicas, tá? Então, a gente tem muitas opções. O que a gente não pode fazer se a gente verdadeiramente quer essa conexão e escolhe tudo isso, é ficar parado, né? Até quando? O que a gente precisa esperar acontecer, né? Para que as coisas, para que a gente verdadeiramente olhe pra gente. Perceba que a gente está sempre esperando uma catástrofe maior. A gente está sempre esperando que o mundo pare, né? Para que a gente possa fazer isso. Aí o mundo parou. E o que a gente está fazendo? Dormindo, coçando, assistindo, gastando o nosso tempo valioso com o quê? Entende? Bom, meus queridos, agora eu me vou. Espero que vocês tenham curtido. Até o nosso próximo desafio. Acredito que teremos aí em breve. Mas nos próximos dias eu vou intensificar o meu mergulho, porque eu quero manter a minha conexão. E as práticas que eu vou fazer aqui agora, elas vão ser mais apuradas, vão me exigir tempo. Então aí nos próximos dias, talvez até o feriado, eu esteja um pouco ausente. Vou, né? Mas é para um bem necessário, um bem maior. Mas contem comigo lá no canal, conversem comigo, estou à disposição. Um grande beijo no seu coração, gratidão profunda pela existência de vocês.